a little breakdown now of the book, according to the histories and so forth. And each time when you see me referring to pages that I have written here, it's stuff that I have taken from commentaries and so forth. Como eu disse antes, agora nisto nós vamos tentar fazer uma pequena análise agora do livro, conforme as histórias e assim por diante. E toda vez que vocês me virem referindo-me a páginas que tenho escritas aqui, são coisas que tirei de comentários e assim por diante. Now, the writer of this book is John, St. John the Divine. Wrote to the future generation. A. B. Directed to the seven angels of the seven distinct periods of the Christian age. Age from the days of the apostles to the coming of the Lord. Agora, o escritor deste livro é João, São João, o Divino. Escreveu para a geração futura. A. B. Dirigiu aos 7 anjos dos 7 períodos distintos da era cristã, uma era desde os dias dos apóstolos até a vinda do Senhor. Now, the ages appear in succession, each one. From the ascension of our Lord to His coming again, each church age is described of its spiritual condition. E agora as eras aparecem em sucessão, cada uma, desde a ascensão de nosso Senhor até a sua vinda novamente. Cada era da igreja é descrita pela sua condição espiritual. Each church age can behold itself by its scriptural and spiritual speaking unto them. As the Spirit speaks, each age can behold itself. E cada era da igreja pode contemplar a si mesma por seu estilo escriturístico e espiritual a elas. À medida que o Espírito fala, cada era pode contemplar a si mesma. Each age bore the true vine of Christ, the wise virgin. And each age bore the grafted vine, the foolish virgin. Cada era foi portadora da verdadeira vinha de Cristo, a Virgem prudente. E cada era foi portadora da vinha enxertada, a Virgem louca. Historians agree. This is John's life. John lived the last of his years in the city of Ephesus and died there. He was on the Isle of Patmos at the time he wrote the book, Revelation. Historiadores concordam. Esta é a vida de João. João viveu seus últimos anos na cidade de Éfeso e morreu ali. Ele estava na ilha de Patmos na época em que escreveu o livro, Apocalipse. It was not the story of his life, but the story of Christ in future ages. It was a prophecy, not the life of John, not the life of Christ, but prophesying of an age to come. Não foi a história de sua vida, mas a história de Cristo em eras futuras. Está vendo? Foi uma profecia. Não a vida de João, não a vida de Cristo, mas o profetizar de uma era por vir. It was not his prophetic utterances, but the Lord's exaltation solemnly. It was not the revelation of St. John the Divine, but the revelation of Christ the Lord. Não foram suas declarações proféticas, mas as exaltações do Senhor solenemente. Não foi a revelação de São João o Divino, mas a revelação de Cristo, o Senhor. It is the last book of the New Testament, yet it tells the beginning and the end of the dispensation of the gospel. Bible scholars agree. É o último livro do Novo Testamento, ainda assim conta o começo e o fim da dispensação do Evangelho. Tenho estudiosos bíblicos concordando. The letters to the 7 church ages were written prophetically to the future ages. Paul wrote of the life and glory of the 7 churches present in his day.
As cartas às 7 eras da igreja foram escritas profeticamente às eras futuras. Paulo escreveu da vida e glória das 7 igrejas presentes em seu dia. John wrote of the life and glory of the 7 churches in the future. That John was addressing the 7 pastors or messengers as directed all Christians under these 7 different angels. João escreveu da vida e glória das 7 igrejas no futuro, visto que João estava endereçando aos 7 pastores ou mensageiros como dirigidas a todos os cristãos sob estes 7 diferentes anjos. Now, the book of Revelations. Now we're going to take, as we break this down for this morning and this evening, and we'll try to let out about 11 o'clock and 11:30, something like that, and then begin again tonight at 7. Agora o livro de Apocalipse. Agora nós vamos tomar enquanto analisamos isto para esta manhã e esta tarde. E tentaremos liberá-los por volta das 11 horas e 11h30, algo assim, e então começar novamente à noite às 7. Now the contents of this first chapter. The first verse, it really speaks for itself because it is the revelation of Jesus Christ. Agora o conteúdo deste capítulo 1, o versículo 1, ele realmente fala por si mesmo, porque é a revelação de Jesus Cristo. Second verse, St. John the Divine is the scribe and servant. Third verse, the blessings pronounced. The fourth to the 6th verse, the salute to the church. Versículo 2, São João, o divino, é o escrivão e servo. Versículo 3, as bênçãos pronunciadas. Do versículo 4 ao 6, a saudação à igreja. The 7th verse, the announcement. The 8th verse, the supreme deity of Jesus Christ. The 9th to the 20th verse, the Patmos vision. O versículo 7, os anúncios. O versículo 8, a suprema deidade de Jesus Cristo. Do versículo 9 ao 20, a visão de Patmos. And also the 14th and 15th verses describes the sevenfold glory of His person. Oh, it's beautiful when we see Christ and His sevenfold personages of His, sevenfold beings of His personages in His glorious resurrection. E também os versículos 14 e 15 descrevem sua glória sétupla de sua pessoa. Oh, é bonito quando vemos Cristo em suas sétuplas personalidades dele, sétuplos seres de suas personalidades em sua gloriosa ressurreição. Now, the title describes the character, the revelation of Jesus Christ. Not the revelation of St. John, the divine, but the revelation of Jesus Christ, the Son of God. Agora o título descreve o caráter. Revelação de Jesus Cristo. Não a revelação de São João, o divino, mas a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Now, the Greek word for revelation is the apocalypse, which means the unfolding. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa o desvendar. And I was taking that word and searching it. It means the apocalypse is to, like a sculpture, has made a great statue, and he's got it covered by a veil. And then he goes and tears back this veil and reveals what he has behind the veil. It's an uncovering. E eu estava considerando essa palavra e examinando-a. Ela significa, apocalipse, é para como um escultor que fez uma grande estátua e ele a tem coberta por um véu. E então ele vai e puxa este véu para trás e revela o que ele tem atrás do véu. É um descobrimento. And this book is not the uncovering of so much the person of Jesus Christ, yet it certainly speaks of His deity and His sevenfold personage, and also of
the things that he is, like priest, king, and so forth, but it is the revealing of the future of his works in his 7 church ages that's coming on. E este livro não é tanto a descoberta da pessoa de Jesus Cristo. Ainda assim, ele certamente fala de sua deidade e sua cétupla personalidade, e também das coisas que ele é, como sacerdote, rei e assim por diante. Porém, é a revelação do futuro de suas obras nas suas 7 eras da igreja que estão vindo. When our Lord was on earth, the disciples asked him and said, Master, will you at this time restore the kingdom back to Israel? Isto, quando nosso Senhor esteve na terra, os discípulos lhe perguntaram e disseram, Mestre, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? And Jesus said, it's not for you to know this hour or time. And no one would know. He said, even the Son as yet did not know. E Jesus disse, não vos pertence saber esta hora ou tempo. E ninguém saberia. Disse, mesmo o Filho até agora não sabia. But after his death, burial, and resurrection and ascension into glory, he received from God the future of the church. Porém, depois de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão à glória, ele recebeu de Deus o futuro da igreja. Then he returned back to bring this message to the church, and this message of his coming and the condition of his churches down through the age. Então ele retornou para trazer esta mensagem à igreja, e esta mensagem da sua vinda e a condição de suas igrejas no decorrer da era. He could not do it before his death, burial, and resurrection because he had not yet knew it. But did you notice how the scripture reads here? The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, Christ. Ele não pôde fazê-lo antes de sua morte, sepultamento e ressurreição, porque ele ainda não sabia isto. Porém, você notou como a Escritura declara aqui? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, Cristo. How that God the Father gave the revelation to his Son Jesus Christ, and he sent his angel to John to signify these things which is, and which shall be. Oh, it's set beautifully. Como Deus o Pai deu a revelação a seu Filho Jesus Cristo, e ele enviou o seu anjo a João para notificar estas coisas que eram, que são e que serão. Oh, está colocado belamente. Now, in this great coming age that John saw, now this revelation was given to him strictly to unveil the specific purpose of Christ, what he would be and be like in every age. Agora, nesta grande era vindoura que João viu, agora esta revelação foi dada a ele estritamente para desvendar o propósito específico de Cristo, o que ele seria e como se pareceria em cada era. That's the reason I said this morning, keep your mind on the true church. The true church began on the day of Pentecost. Essa é a razão por que eu disse esta manhã para manter sua mente na verdadeira igreja. A verdadeira igreja começou no dia de Pentecostes. There's no theologian, Bible scholar, or historian can ever say that it began in the days of Martin Luther, Wesley, Catholic age, or any other age. It began at Pentecost. Não há teólogo, estudioso bíblico ou historiador que possa jamais dizer que ela começou nos dias de Martinho Lutero, Wesley, era católica ou alguma outra era. Ela começou no Pentecostes. That was the inauguration of the church. That was the beginning. So therefore, in a discussion with anybody, stand at that gate of Pentecost and they cannot go nowhere else. Essa foi a inauguração da igreja. Esse foi o começo. Deste modo, na discussão com alguém,
Pare nesse portão de Pentecostes e eles não poderão ir a nenhum outro lugar. Just like putting a rabbit in a field. You know wherever a hole is, so you got to stop up, you'll have to come right back to this same place where you come in at. Exatamente como se puséssemos um coelho num campo. Você sabe onde está o buraco, assim você o tapa. Ele terá de voltar diretamente a esse mesmo lugar por onde ele entrou. Well, that's the way anyone talking about churches and church ages and works of the Holy Spirit, you'll have to come back to the original beginning. Bem, essa é a maneira. Qualquer um que fale acerca de igrejas e eras de igreja e obras do Espírito Santo, você terá de voltar ao original, começo. It's got to come back to there because God is infinite and He's omnipotent. Therefore, Him being infinite, He cannot do something here and do something contrary to it over here. He's got to do each time like He did it the first time. Tem de voltar ali porque Deus é infinito e Ele é onipotente. Portanto, sendo infinito, Ele não pode fazer algo aqui e fazer algo contrário a isto aqui. Ele tem de fazer toda vez como fez a primeira vez. Like Peter said on the day of when the Gentiles received the Holy Spirit, he said, "Can we forbid water, seeing that they have received the Holy Ghost like we did at the beginning?" Como Pedro disse, no dia em que os gentios receberam o Espírito Santo, ele disse, podemos nós, porventura, recusar a água, visto que estes receberam o Espírito Santo como nós recebemos no princípio? Jesus, when He was on earth, spoke and said, someone come and said, "Is it lawful for us to put away our wives for any cause?" Jesus said, "He that made male made female. For this cause a man shall..." He said, "But Moses suffered us a writing of divorcement." Jesus said, "It wasn't so from the beginning." Jesus, quando ele esteve na terra, falou e disse, alguém veio e disse, é lícito que repudiemos nossa mulher por qualquer motivo? Jesus disse, aquele que fez o homem, fez a mulher. Portanto, ele disse, porém Moisés nos permitiu carta de divórcio. Jesus disse, ao princípio não foi assim. Go back to the beginning. Therefore, if we're going to talk on the church age, we've got to go back to the beginning, laying aside every statement that any man has made down through the age. Volte ao princípio. Portanto, se vamos falar da era da igreja, temos de voltar ao princípio, pondo de lado toda declaração que qualquer homem tenha feito no decorrer da era. This is the most official book of any book in the Bible. This is the only book that Christ put His seal upon. It starts off with a blessing and ends with a curse. Blessed is he that readeth, and cursed is he that takes anything out of it. Este é o livro mais oficial de qualquer livro na Bíblia. Este é o único livro sobre o qual Cristo pôs seu selo. Ele começa com uma bênção e termina com uma maldição. Bem-aventurado aquele que lê, e maldito aquele que tira qualquer coisa dele. It's the only book that Christ wrote Himself, of the whole Bible. The Ten Commandments He wrote with His fingers. That's right. Jews held on to that. And today, it's the Revelation. É o único livro que Cristo escreveu ele próprio da Bíblia inteira. Os 10 mandamentos ele escreveu com seu dedo, isso mesmo. Os judeus se apegaram a isso e hoje é o Apocalipse. And if Satan hates any book in the Bible, it's the Revelation. These two, he hates all Scripture, and it's the whole canon of Scripture. But if anything he despises mostly is Revelations and Genesis. Esse Satanás detesta algum livro na Bíblia, é o Apocalipse. Há 2, ele detesta toda a Escritura e é o cânon inteiro da Escritura. Porém, se há algum que ele despreze principalmente é Apocalipse e Gênesis. Because Genesis tells the beginning, Revelation reveals what's going to happen to him in the last days. He's going to be bound 1,000 years, and him, the false prophet, the beast, is going to be thrown alive into the lake of fire. Porque Gênesis conta o princípio, Apocalipse revela o que vai acontecer a ele no último dia. Vai ser amarrado por 1000 anos, então ele, o falso profeta, a besta, vão ser lançados vivos no lago de fogo. And he'll attack
book of Genesis upon its being authentic. He'll say that it isn't authentic. He'll stir the minds of people. Watch where the devil lays. That book of Genesis or the book of Revelation. The first and the last. E ele atacará o livro de Gênesis quanto a sua ser autêntico. Ele dirá que ele não é autêntico. Ele irá agitar a mente do povo. Observe onde o diabo se acha, nesse livro de Gênesis ou no livro de Apocalipse, o primeiro e o último. And the book of Revelations has more symbols in it than all the rest of the books in the Bible. It has more symbols because it is a book of prophecy. E o livro de Apocalipse tem mais símbolos nele do que todos os demais livros na Bíblia. Ele tem mais símbolos porque é um livro de profecia. It's a prophetic book. Therefore, it has to be understood by a prophetic class. This book is not meant for everybody. There's nobody can understand it hardly. This book is made for a certain class of people. Hallelujah. É um livro profético, portanto, tem de ser entendido por uma classe profética. Este livro não é destinado a todos. Não há quase ninguém que possa entendê-lo. Este livro é feito para uma certa classe de pessoas. All over Deuteronomy it says, the hidden things belong to the Lord. That is right. And He reveals to us His children. The hidden things. Em Deuteronômio diz, as coisas ocultas são para o Senhor. Isso mesmo. E Ele revela a nós, seus filhos, as coisas ocultas. So it doesn't go, the carnal mind cannot comprehend them great things of the Scripture because it's foolish to them. But to the ones who are lovers of the Word of God, that's who the book was written to the church. Assim não vai. A mente carnal não consegue compreender essas grandes coisas da Escritura, porque é loucura para eles. Mas para os que são amantes da palavra de Deus, é para estes que o livro foi escrito, para a igreja. The revelation of Jesus Christ to the church at Ephesus, to the church of Smyrna, to the churches on down. The revelation of Jesus Christ to the church. I like that. A revelação de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja, às igrejas sucessivamente, a revelação de Jesus Cristo à igreja. Eu gosto disso. And notice, it also is the consummation of the Scriptures. The complete consummation. And it's geographically placed at the right place at the end of the Bible. E note, é também a consumação das Escrituras, a completa consumação, e está geograficamente colocado no lugar certo, no final da Bíblia. The revelation of the whole thing placed back here with a blessing to who reads it and hears it, with a curse to them that will add to or take away. It's the complete canon. Amen. Oh, the absolute, nothing can be added to it. Amen. A revelação da coisa toda colocada aqui atrás, com uma bênção a quem a lê e a ouve, com uma maldição àqueles que acrescentarem ou tirarem. É o cânon completo, o absoluto. Nada pode ser acrescentado a isto. And when a man tries to take anything away from it or add anything to it, God said He'd take the same part out of the book of life. See? He would take His part from the book. If he added to it. E quando um homem tenta tirar algo disto ou acrescentar algo a isto, Deus disse que ele tiraria a mesma parte do livro da vida. Está vendo? Ele tiraria sua parte do livro, se ele acrescentasse a isto. Therefore, when we see the manifold revelation of our Lord, who He is, what He is, if any person shall add something to that or take anything away from it, it's a false prophecy. Portanto, quando nós vemos a múltipla revelação de nosso Senhor, quem Ele é, o que Ele é, se qualquer pessoa acrescentar algo a ela ou tirar algo dela, é uma falsa profecia. Many have tried to say they had something later than that.
But that is the complete revelation of the Lord Jesus in His church age and in His days. A revelation of our Lord. Muitos têm tentado dizer que tiveram alguma coisa posterior a isso. Porém, essa é a completa revelação do Senhor Jesus em sua era da igreja e em seu dia. A revelação de nosso Senhor. Now, unveiling, the Greek word, something that's been hid, revealing Christ. Agora, desvendar, a palavra grega, algo que esteve oculto, e revelar, Cristo. Now, the next verse we find in the second verse, the first verse is unveiling Christ. The revelation, or the uncovering. Agora, o próximo versículo nós encontramos no versículo 2. O versículo 1 está revelando Cristo, a revelação ou a descoberta. Oh, how the last age and the coming of the Lord was covered up to the apostles. They asked the question, but only one lived to have the revelation. Still, he didn't understand it because the history was not yet made. Oh, como a última era e a vinda do Senhor estavam encobertas para os apóstolos. Eles fizeram a pergunta, porém só um viveu para ter a revelação. Ainda assim, ele não a entendeu porque a história ainda não estava feita. Now, the history of this book, or the context of this book, was directed to the 7 churches in Asia Minor that then was. Agora, a história deste livro, ou o contexto deste livro, foi dirigido às 7 eras na Ásia Menor, que existiam então. It was directed to those 7 churches. There were more churches than those 7 at that day, but each one of those churches were significant about the characteristic in that church that would follow it down through the age. The characteristic of that church. Ele foi dirigido àquelas 7 igrejas. Havia mais igrejas do que aquelas 7 naquele dia, porém, cada uma daquelas igrejas foi significativa. Significativa acerca da característica naquela igreja que a seguiria no decorrer da era. A característica daquela igreja. Like Ephesus, it had a characteristic. Smyrna, Pergus, and on down, Philadelphia. Each one of those churches had a characteristic in it that would appear again in the ages to come. Como de Éfeso, ela tinha uma característica. Esmirna, Pérgamo e assim sucessivamente. Filadélfia, cada uma daquelas igrejas tinha uma característica nela que apareceria novamente nas eras por vir. Oh, if you could only, any man can see the spiritual application of the Scriptures and could say that they wasn't inspired. Hallelujah. Your very actions, the very motives, the very objectives of the people, why, it proves that the Scripture is inspired. To see how God applies those things. Oh, se você pudesse somente... Qualquer homem pode ver a aplicação espiritual das Escrituras e poderia dizer que elas não eram inspiradas. Suas próprias ações, os próprios motivos, os próprios objetivos do povo, ora, provam que a Escritura é inspirada, ao ver como Deus aplica essas coisas. What you do here is a type of something like Abraham offering up Isaac, his only son, a type of God giving his son. Hundreds of years later, how that Joseph was sold in prison, hated of his brothers, and loved of his father, Jesus, in type. Exatamente o que você faz. Aqui está um tipo de alguma coisa, como Abraão, que ofereceu Isaque, seu único filho. Um tipo de Deus que deu seu filho centenas de anos mais tarde. Como José foi vendido e na prisão odiado por seus irmãos e amado por seu pai, Jesus, em tipo. How the Spirit worked through Joseph, a man, and simply typed the life of Christ perfectly. Como o Espírito operou através de José, um homem, e simplesmente tipificou a vida de Cristo perfeitamente. How David, the son of David,
sat on the same mountain when David was rejected as king and went up over the hill, Mount of Olives, looking back, weeping as a rejected king. Como Davi, o filho de Davi, sentou-se na mesma montanha quando Davi foi rejeitado como rei e subiu a colina, Monte das Oliveiras, olhando para trás, chorando, como um rei rejeitado. A few hundred years after that, the son of David climbed the same hill as a rejected king and wept over Jerusalem. The Spirit in type and form. Algumas centenas de anos depois daquilo, o filho de Davi subiu a mesma colina como um rei rejeitado e chorou sobre Jerusalém. O Espírito em tipo e forma. Oh, When the road is called up yonder, 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 I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound and time shall be no more. Just broke into his church.